Domingo passado, o pastor Edson, ele iniciou uma nova série, Cultive uma Vida Piedosa, abordando o impacto de uma vida piedosa. Tirando da vida do centurião Cornélio, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, elementos que caracterizam uma verdadeira vida piedosa. Ela é independente de posição social, materializada por atitudes práticas e confiante, obediente, sensibiliza o coração de Deus e abre portas espirituais. A piedade, ela tem a ver com fidelidade, gentileza, bondade, está voltada para a devoção, respeito, reverência para com Deus. Também uma ação altruísta para com as pessoas, com o próximo, uma vida reverente com o Senhor, marcada por amor, santidade, obediência, devoção, viver com Deus no coração e seguir os seus passos. A piedade, ela precisa ser exercida, a piedade, ela precisa ser praticada, é algo intencional, disciplinado. Hoje nós estaremos refletindo sobre cultive uma vida piedosa e os benefícios de uma vida piedosa. Vamos todos juntos repetir o tema dessa nossa reflexão nesta manhã? Os benefícios. Convido você a acessar a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo de número 6, que será a base dessa nossa reflexão nessa manhã, que nos diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vamos memorizar esse versículo, repetindo juntos em uma só voz? De fato, grande fonte é a piedade com o contentamento. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã onde o teu povo se reúne, para juntos celebrarmos ao Deus ressurreto, ao Cristo vivo, nós pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco de forma personalizada, de maneira particular. Me coloco na dependência do Senhor para compartilhar com os meus irmãos a tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele faz diversas observações importantes para a sua caminhada ministerial. Certa vez eu ouvi de um pastor que ele disse o seguinte: a palavra de Deus, ela é abrangente, ela não é excludente. Por que ele afirmou isso? Porque muitas vezes nós ouvimos algum tema da palavra de Deus e a gente pensa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Essa passagem bíblica, esse texto não é para mim. É muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela fala aos nossos corações. A palavra de Deus, ela vem mostrar aquilo que de fato nós necessitamos, nós precisamos, é como o alimento diário. Então, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela vem e trata conosco de forma pessoal, de maneira particular. Paulo então dizendo a Timóteo, a palavra de Deus dizendo a cada um de nós nessa manhã, ela nos lembra que o verdadeiro lucro na vida cristã é andar de fato ao lado de Deus, em simplicidade e em satisfação. É aquilo que Davi falava no Salmo 23.
o Senhor é o meu pastor e não terei falta de nada, e nada me faltará. No reconhecimento do Deus provedor na sua vida. Mas eu quero abordar um primeiro ponto com vocês aqui nessa manhã. A piedade aliada ao contentamento é uma grande fonte de riqueza. Nós vivemos em um período, em uma época, em que muitas coisas na vida são avaliadas pelo retorno que elas proporcionam. O lucro, então, ele se torna termômetro do valor das coisas. Amizades, relacionamentos, o emprego, o trabalho, até a relação afetiva são mantidas muitas vezes pela vantagem, pelo benefício que se tem. Dinheiro, poder, status, influência. E se não dá lucro, é descartado. É nesse contexto, é nesse cenário que a declaração do apóstolo Paulo soa um tanto como desconectada da nossa cultura. Ele afirma que a piedade com contentamento é fonte de lucro. Mas aqui ele não está falando de riquezas de bens materiais, mas sim espirituais. A palavra grande utilizada por Paulo é mega. Fonte de lucro, no grego porismo, significa o caminho, o ganho, a aquisição. Ou seja, a piedade com o contentamento é uma verdadeira riqueza espiritual que o cristão ele não pode abrir mão. Esse contentamento, autarqueia, não é um conformismo, mas uma confiança madura de que Deus cuida de todas as coisas. Quem cultiva a piedade desfruta de uma satisfação em Deus. Aprende a servir, aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a viver, caminhar em retidão, aprende a agradecer mais e reclamar menos. Na prática, há uma transformação por completa na vida do piedoso. Realinha o olhar sobre as coisas e vive constantemente na presença de Deus. O ser humano, desde pequeno, desde a tenra idade, ele é estimulado, ele é ensinado a que a felicidade ela obtém por intermédio do acúmulo de coisas. Quanto mais coisas você tem, mais feliz você será. Quanto mais experiências você tem na sua vida, de fato, você será uma pessoa feliz. Na minha infância, não faz muito tempo, década de 80, a cidade aqui próxima de nós, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, nós tínhamos um vizinho. E ele tinha 3 filhos, mas o caçula era mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho do que eu. E eu gostava muito de ir na casa desse meu amigo. Ele era de uma família muito abastada. Então ele tinha um quarto só dele. E nesse quarto ele tinha uma estante. Eu vou falar aqui para alguns agora grego, mas algumas pessoas da minha geração vão entender o que eu vou falar.
Ele tinha uma estante, e nessa estante estava lá o Autorama, o Ferrorama, o Pogobol, aquela bola em cima e embaixo que tinha um lugar que você pisava e você ia pulando, e era lançamento à sensação na década de 80. E ele tinha o robô Arthur. Imagina, década de 80. Um robô que andava sozinho, que se apertava e vinha. Era algo que brilhava os meus olhos quando eu ia na casa desse meu amigo. Eu me sentia no verdadeiro paraíso. Só que algo engraçado acontecia. Ele chegava e dizia para mim: Geber, é só para ver, não é para mexer. E eu olhava aquela estante repleto de brinquedos. Eu achava aquilo fantástico, sensacional. Só que tinha um detalhe. Aqueles brinquedos estavam todos lacrados, plastificados. Eu não conseguia entender aquilo. Aquela coleção de comandos em ação do boneco Falcon, ele tinha tudo. Mas estava plastificado, lacrado. Como que uma criança tem brinquedo e não brinca? Mas eu me sentia bem visitando o meu amigo, vendo aquele arsenal de brinquedos que ele tinha. Mas o ápice foi quando um dia encosta o caminhão da Hermes Macedo, uma varejista que hoje não existe mais. A rua parou. Desce o motorista, desce o ajudante, abre as portas, e nós ali, o amigo, a vizinhança toda olhando o que ia acontecer. Eles tiram uma mobilete. Aquilo foi alvoroço na rua. E o pai do meu amiguinho, pega e conduzem a mobilete para o seu quarto. E lá deixa a mobilete ao lado da cama. Foi algo incrível. E eu confesso que foram poucas, raras vezes que eu vi o meu amiguinho andando de mobilete. Depois desse tempo, eu comecei a refletir em algumas coisas. Aquela família, de fato, era uma família abastada, que tinha muitos recursos. Mas eu percebi que meu amiguinho tinha tudo e não desfrutava de nada. Eu vi que aquela família abastada, faltava algumas coisas. Faltava piedade, faltava contentamento, faltava Jesus no coração. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que a gente vive num mundo cercado, onde cada vez somos incentivados a ter questões materiais para satisfazer a nossa vida, quando na verdade é Jesus Cristo que pode trazer a verdadeira satisfação no coração de uma criança, de um jovem, de um adulto. E é isso que nós precisamos vivenciar nas nossas vidas. A reflexão, meu irmão, que a gente precisa fazer nessa manhã: quais são os seus brinquedos que estão encaixotados, plastificados, que ninguém pode relar, que ninguém pode colocar a mão, que ninguém pode usufruir? Que piedade, que contentamento é esse? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 até o verso de número 13, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente e em qualquer situação, tanto sei ser humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura
como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A percepção é que em todas as circunstâncias da vida, nós temos um Deus que satisfaz todas as nossas necessidades. A piedade, alinhada ao contentamento, é sim uma grande fonte de lucro. Mas uma segunda coisa que nós podemos observar à luz da palavra de Deus é que a piedade, ela conquista o olhar atento do Senhor. O salmista, no Salmo de número 4, o verso de número 3, ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor, Ele distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. A piedade, ela é muito mais do que uma virtude religiosa. É o caminho para a comunhão profunda com Deus. O piedoso, ele de fato, ele é separado, ele é reconhecido, ele é guardado, amparado, ele é ouvido por Deus. Ele busca o Senhor com reverência, anda em santidade e integridade. Em um mundo onde tantos vivem desconectados de Deus, distantes de Deus, sem direção, sem resposta, o piedoso, ele desfruta de um privilégio especial: ser amigo de Deus. Deus, ele se agrada daqueles que o buscam com reverência e que andam em temor e sinceridade. Ele se aproxima daqueles que decidem viver aos seus pés quebrantados. A comunhão com Deus, ela não acontece por acaso, mas é fruto de uma vida cultivada, uma vida em oração. O piedoso é aquele que tem fome e sede de Deus, busca na sua palavra, anda nos seus caminhos, foge do pecado e escolhe agradar a Deus. E como consequência, experimenta a presença real, constante de Deus no seu dia a dia. O salmista, ele declara: o Senhor me ouve quando eu clamo. Isso é muito mais do que uma expectativa. Nós temos um grupo do vôlei, e é muito interessante. O vôlei que a gente joga aqui no Espaço Esperança, na quarta-feira, é às 19 horas, que inicia e vai até às 22 horas. De madrugada, 4 horas da manhã, alguém posta: bora. Aí o pessoal começa a entrar e postar: vamos lá, hoje vai ter jogo. Aí um fala, começa a querer ostentar: eu vou levar uma garrafa de café. Outro fala, vou levar um bolo. E aí tem alguém que posta no final daquele dia, se aproximando ali do horário do vôlei, diz assim, a frase: expectativas foram criadas. Só que às vezes chove. Só que às vezes faz frio. E o vôlei então é adiado. E o vôlei então é cancelado. O que o salmista está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está falando, não está falando de expectativa. Eu vou orar, talvez Deus vai me ouvir. Eu vou clamar, talvez Deus irá me responder. Nada disso. Ele está dizendo que o piedoso, ele clama, ele chama, ele ora, e Deus vem ao seu favor e responde a sua oração. Ao longo da Bíblia nós temos vários exemplos de homens, de mulheres, que utilizaram isso.
A oração como ferramenta de busca da graça, da misericórdia, do favor, do livramento de Deus. Daniel, que foi ouvido quando estava lá na cova dos leões. Jonas, apesar de estar errado, ele orou na barriga do grande peixe, lá no ventre, e foi respondido. Ana, que clamava com a sua alma angustiada, no desejo, do anseio de ter um filho, e Deus responde com Samuel. A igreja primitiva, quando orava, quando clamava, foi ouvida, e o anjo de Deus veio até Pedro e o libertou da prisão. Exemplos não faltam, meu irmão, minha irmã. A vida piedosa é bênção nas nossas vidas, que nós podemos desfrutar, e na certeza que quando clamamos o nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos responde. Mas ainda há um outro benefício importante que nós podemos ver na palavra de Deus. A piedade, ela traz proteção para os tempos difíceis. O salmista, no Salmo 32, o verso de número 6, ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. A vida piedosa não nos isenta de lutas. A vida piedosa não nos isenta de percas, de traições, de provações. A vida piedosa, ela não nos isenta de momentos de crises existenciais, emocionais, materiais. Mas a piedade é como uma âncora na tormenta, em meio ao caos. O piedoso, eu queria que você prestasse atenção aqui, por favor. O piedoso, ele não espera a crise chegar. Ele lembra de Deus antes. Ele busca Deus antes. Ele anda no seu caminho, diante da sua palavra, dia após dia. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, o verso de número 6, ele afirma: ele busca o Senhor enquanto se pode achar. Em todo tempo, em todo momento, nós estamos vivos. É o momento de buscar, é o momento de nos aproximarmos de Deus. Mesmo enfrentando todo tipo de adversidade, a vida piedosa é capaz de trazer proteção em tempos difíceis. Se desejamos segurança, proteção de verdade, nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Ele é o único que pode garantir segurança em tempos difíceis. Mas a palavra de Deus ainda nos fala algo importante. A piedade clama e espera com confiança. Davi foi um exemplo muito clássico disso. Em todos os momentos da sua vida, ele expressava uma confiança tremenda em Deus. Diante das adversidades, diante dos seus inimigos que se levantavam contra ele. E no Salmo de número 86, do verso 1 ao 7, ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e me responde, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma,
pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, meu, salva o teu servo, para quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Davi, em seus cânticos, em suas composições, ele fazia um relato real da sua vida, de alguém que sofria dentro de casa a perseguição dos próprios filhos, outros reis, outros povos se levantando contra ele, mas mesmo assim, ele desprendia uma total confiança em Deus. O piedoso é aquele que clama com fé, quando tudo está cooperando contra ele, quando tudo está agindo contra a sua própria vida. A sua oração é uma oração constante, permanente. A sua esperança está firmada em Deus. Ele sabe que tem um Deus compassivo, um Deus abundante em benignidade. E essa confiança é depositada em um Deus que jamais falhou e não falhará. E na prática, a piedade, ela é ativa. Uma vida de oração, uma vida com fervor, uma vida com paciência, uma vida que mesmo em tempos de aflições, vê com confiança a manifestação, o favor de Deus em todo momento da sua vida. Assim era Davi, confiando sempre no Senhor. Mas há uma outra questão que nós podemos observar, é que a piedade, ela traz paz e descanso. O profeta Isaías, capítulo 57, o verso 1 e 2, ele diz: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. A piedade, ela muda o foco de vida. Ela deixa de focar unicamente nas questões materiais e olha para as questões espirituais, olha para a vida eterna. Entende que o maior bem que o homem, que a mulher pode ter, é a paz de Deus. É algo que não se pode comparar. Essa paz é uma paz bendita. O piedoso, ele vive constantemente esse shalom, essa paz de Deus, esse eirene, essa paz que excede toda a compreensão humana. Mesmo diante dos momentos mais difíceis da vida, ele desfruta isso. E a palavra de Deus, ela nos diz algo importante. Quando o salmista, no Salmo de número 4, o verso de número 8, ele fala: em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. Quantas pessoas não conseguem ter essa paz de colocar sua cabeça no travesseiro e descansar no Senhor?
e ter um sono reparador. Davi está escrevendo esse verso, esse salmo no finalzinho do capítulo 4, em meio à crise, em meio às perseguições, mas ele termina com essa frase: uma paz que gera proteção. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, o verso de número 7, ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu me recordo, quando fomos para o Japão pela primeira vez, isso aí na década de 90, 1991. Eu já estava no Japão, juntamente com a Adriana, e a Adriana, ela retorna para buscar os nossos 2 filhos, o Eduardo e o Rafael, que eram pequenos. E a família, ela ficou muito incomodada com a atitude da Adriana. Faltava 3 dias para embarcar, ela não tinha as passagens em mãos. E a Adriana muito tranquila. E a família agitada, a família nervosa. E ela falou: não, está tudo sob o controle. E as passagens ela acaba pegando no aeroporto de São Paulo, sendo de Londrina para São Paulo. E tudo deu certo. Mas a família ficava incomodada, porque ela não estava reclamando, não estava nervosa, não estava xingando, mas estava tranquila. Estava em paz, confiando em Deus. Isso é algo importante para o cristão, que diante de toda a dificuldade que nós temos na nossa vida, xingar vai resolver, gritar vai resolver, brigar vai resolver. O que resolve é sermos inundados de uma vida piedosa, onde a paz de Deus, ela envolve o nosso ser. É por isso que a paz de Cristo, a paz do nosso Deus, ela traz descanso, tanto na vida, quanto na morte, porque nós sabemos o nosso destino, que é a eternidade ao lado do nosso Deus. Mas há algo também que eu gostaria de compartilhar diante da palavra do Senhor. A piedade, ela protege. A piedade, ela protege das provações. Na sua segunda carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o verso de número 9, Pedro diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos no dia do juízo. Isso é algo maravilhoso para nós. Essa declaração de Pedro, onde ele afirma que Deus, Ele sabe o momento. Deus, Ele sabe a hora, o momento certo, diferente da nossa cronologia, diferente do nosso tempo. O kairós de Deus, Ele vem no momento exato. O apóstolo Paulo, ele descreve no seu testemunho algo surpreendente para os nossos dias. Registrado na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, ele diz assim: fui preso várias vezes, apanhei sem contas, muitas vezes estive à beira da morte.
5 vezes levei 39 chicotadas dos líderes judeus. 3 vezes fui espancado. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes estive em naufrágios. Passei uma noite, passei um dia à deriva no mar. Viajei sem parar, enfrentando todo tipo de perigo. Rios perigosos, assaltantes, traições de conterrâneos, ameaças de estrangeiros, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos no meio dos falsos irmãos. Muitas noites sem dormir, passando fome, sede, jejuando por necessidade, enfrentando frio, falta de roupas. A piedade, ela vem diante de uma necessidade que muitas vezes as pessoas falam: como que ele está aguentando isso? Como ele está passando por essa situação? E aí nós podemos ver que de fato a piedade, ela nos guarda, a piedade, ela nos protege, a piedade, ela vem no momento certo, na hora certa, em que nós enfrentamos as maiores lutas, as maiores provações das nossas vidas. A vida piedosa, meu irmão, minha irmã, querendo concluir e concluindo, ela vale muito a pena. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o mundo não veja, mesmo que a família olhe para você na sua prática diária, na sua devocional, na sua fé, na sua oração, a piedade, aliada com contentamento, nos ensina a desfrutarmos da verdadeira riqueza, que somente o Senhor nosso Deus pode conceder a cada um de nós. A piedade, o contentamento, transforma o coração, muda prioridades e traz benefícios para o piedoso, para a sua casa, para a sua família. Por favor, vamos nos colocar em pé. Essa riqueza espiritual, esse olhar atento, essa paz, essa proteção, nós precisamos desfrutar todos os dias da nossa vida. Vale a pena sim servir esse Deus de amor, esse Deus todo-poderoso. Vale a pena sim seguir os seus passos, ter o coração agradecido. Uma vida piedosa, com contentamento, ela nos aproxima cada vez mais desse Deus todo-poderoso, trazendo benefícios à nossa vida. Vamos fazer desse momento, dessa canção, a nossa oração. Deseja
Pai, que no nome de Jesus Cristo possamos desfrutar dos benefícios de uma vida piedosa, indo cada vez mais além, olhando sempre, ó Pai, para a riqueza espiritual que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nos abençoe, nos guarde no nome de Jesus. Amém.